O Nasrallah, desde que começou essa crise, ele já fez 2 pronunciamentos, e os pronunciamentos dele são aguardadíssimos. Ele tem uma audiência muito grande. Antes ele tinha uma audiência no Oriente Médio, eu diria que a audiência dele hoje é mundial, né? Mas, pelo que a gente observa, o Hezbollah, ele está numa situação que não indica um envolvimento total. É o que parece, eu não sei, eu quero ouvir a opinião de vocês dois, de você e do Lineker. Começa contigo, depois a gente passa para o Lineker aí. Então, comandante, eu gosto muito do tema da geopolítica, porque ela não é algo que é monolítico. Todo mundo pensa que as coisas estão pré-determinadas, e apesar de planejamentos, as coisas muitas vezes não são aquilo que parece. Quando começou esse conflito, a primeira coisa que se dizia era do envolvimento direto do Hezbollah, e declarado, né? A gente tem que aceitar hoje 2 situações. O Hezbollah, sim, há conflitos no norte de Israel, como o Lineker colocou. A gente precisa também relembrar que esses conflitos sempre existiram. Eles não aconteceram agora, talvez mais intensidade agora, com objetivos muito mais claros agora, mas eles sempre ocorreram de forma mais esparçadas, mais esporádicos, e que agora tem uma maior intensidade. A primeira declaração do Nasrallah foi muito mais contundente em relação à participação direta do Hezbollah no conflito, né? A segunda, ela foi considerada já um banho de água fria nos apoiantes do Hamas, né? Surgiram aí fake news e coisas e tal, como sempre acontece, sobre declarações que nem foram feitas, mas a questão clara que se fica é até quando o Hezbollah vai se envolver. A cúpula que teve na Arábia Saudita, ela mostrou que não há uma unidade, uma conformidade dos interesses. O meu Lineker colocou, os árabes não vão se envolver no conflito. Mas, de certa forma, declarações do Irã ficaram isoladas no meio. Então, isso demonstra que temos 2 questões a considerar. Ou este apoio ele está ocorrendo no subterrâneo e vai permanecer assim, de forma não declarada, né, e pode escalonar, isso não é uma questão que se descarta. A gente está dizendo, nós estamos nos 42 dias, e esse envolvimento pode ter acontecido no subterrâneo. Há uma declaração que diz que o Irã não vai apoiar o Hezbollah por conta de que ele não foi consultado sobre os efeitos disso. É uma questão que faz sentido, mas nós não temos a comprovação, precisaríamos perguntar diretamente isso aos iranianos, né, de fato, se essa declaração chegou a ocorrer. Ela foi anunciada pela Reuters, né, de uma informação direta de dentro da diplomacia iraniana, mas a gente não tem esse procedimento, a gente sabe que não é assim que ocorrem esses procedimentos. E tem um outro lado, a questão saudita, ela está bem confortável. Os sauditas, nesse momento do conflito, eles estão sentados observando para que lado que vai. É de interesse de todos que o Hezbollah não se envolva, né? Não é apenas uma questão de todos, não, diria quase todos, desculpe o erro técnico. Eu acho que é um interesse tanto dos Estados Unidos quanto de Israel que o Hezbollah se envolva no conflito. Não acho que seja o interesse das nações árabes, embora o Hezbollah dentro, tanto do Líbano quanto da Síria, seja um problema para os árabes. Os árabes não concordam com esta presença. Tem um novo ator no cenário, que também é estimulado por esse grupo, que são os Houthis, que pela primeira vez apareceram num conflito, num envolvimento exterior ao conflito dentro do estado do Iêmen, né? Eles se envolveram, e declaradamente se envolveram, são considerados um proxy do Irã também, mas, de certa forma, a participação do Hezbollah, ela não foi na medida que se dizia que seria, né? Pelo menos não na forma aberta. Ele pode ocorrer ainda no subterrâneo, e pode ser que ele escalone de alguma forma, né? É uma perspectiva que não se pode ser jogada fora. O que eu quero dizer em relação a isso é que, para Israel e para os Estados Unidos, esse envolvimento do Hezbollah ele será muito oportuno, porque eles esperam que o Hezbollah dê as caras do conflito, né? Porque a situação, como eu falei nos bastidores, ela tem ocorrido de forma muito mais contundente, né? A diplomacia internacional ela tem se movido. Muita gente colocou aqui sobre o apoio direto da China, ao Irã ou da Arábia Saudita, que seja. Mas, de fato, o que menos interessa para a China é um conflito local. Ela é o destino principal da maior parte do petróleo que sai hoje do Oriente Médio,
E ela tem planos, projetos dentro ali que passam por interesses e que às vezes são comuns, né? A própria Turquia, que tenta ganhar um certo protagonismo nesse conflito, ele interessa que o Hezbollah não esteja ali presente naquela região, né? Especialmente no Líbano. Então, existem muitos fatores ali que estão levando. Muitas análises são feitas em cima da questão religiosa, das doutrinas religiosas. Eu parto do princípio que esse não é o principal fator. Apesar de que muitas das análises feitas, inclusive em jornais e periódicos israelenses, têm se focado nisso. Eu não acredito nessa posição. Eu acredito que se trata de um problema geopolítico, que envolve todos esses fatores. E como todo problema geopolítico, ele requer que a análise seja feita tanto no tempo retroagido quanto no tempo futuro. Qual é o interesse de cada um deles em cada momento e como que isso vai se desenvolver a partir deste ponto, né? Aparentemente, esse conflito, que era localizado dentro de Gaza, agora ele tem um interesse de se expandir para algumas regiões, né? E um adendo, comandante, quando começou esse conflito, acho que numa das lives aqui, nós chegamos a tocar nesse ponto. E naquele momento todos diziam que isso seria improvável, né? As pessoas achavam que seria improvável, né? De fato, muita coisa não chegou a se desenvolver, né? Como o caso do desenvolvimento do Hezbollah, diretamente, mas o entorno, o que envolve as nações ao redor, tem se movido numa velocidade bem maior do que o próprio conflito.